e os perseguidores são do diabo. Eu acho que a verdade, por pior que ela seja, ela tem que ser dita. Não é questão de ingratidão, pelo contrário, a gente tem que ser grato a Jesus, não a um CNPJ. Então, eu queria pedir perdão, porque vocês são almas preciosas para Deus. Vocês só não aceitaram mais serem manipulados. Então eu quero pedir perdão. Perdão porque um dia eu julguei vocês e hoje eu entendo o que é ser bloqueado pelos ex-membros. Eu entendo o que é ser chamada de pombagira, de coisas horríveis, de dizer que a gente vai ficar 7 vezes pior. Tô fazendo esse vídeo justamente porque, graças a Deus, agora já passou bastante tempo. Eu trabalhei muito o perdão, porque eu acho que vocês se recordam que no ano passado eu relatei que eu estava lutando contra uma mágoa de uma pessoa de dentro da Igreja Universal, que eu poderia destruir a vida dela, mas é isso que ela quer. E eu ainda acredito que ela me derrubou porque ela queria o poder, porque eu seria do diabo, né, por estar falando mal dela, dessa pessoa, e ela seria de Deus, porque a gente aprende, né, que quanto mais a pessoa é perseguida, eu aprendi a nem elogiar as pessoas, porque isso estava massageando o ego das pessoas. Então, se eu falasse a verdade sobre essa pessoa, né, para ela e para as outras pessoas da igreja, eu seria do diabo e ela de Deus. Só que eu entendo que cada um dá o que tem. Essa pessoa não conhece Jesus, só consegue ter misericórdia quem um dia precisou dela. Então eu posso te dizer assim, do fundo do meu coração, eu te perdoo e eu oro por você, para que Deus tenha misericórdia de você. Porque você, querida, você não derrubou só a mim. Você derrubou muitas esposas de pastor. Muitas, muitas. Eu tenho amigas que estão muito feridas, que eu oro pela alma dessas minhas amigas, porque graças a Deus eu passei por uma experiência de quase morte em 2014, onde eu vi minha alma saindo do corpo, aonde eu sei que existe um depois, eu sei que Deus é vivo. Eu amo Jesus mais que tudo na minha vida. Porque se eu não tivesse passado por isso, por ver tamanha maldade, frieza nas palavras de algumas pessoas que dizem ter o Espírito Santo, mas matam almas, falando que estão ganhando almas, sem se importar com milhares de almas que estão sendo levadas para o inferno, eu acredito na justiça de Deus. E eu acredito que no dia do julgamento dessas pessoas, Deus vai cobrar. Porque quando eu entreguei o meu uniforme de obreira, me doeu muito. Porque eu amava a obra de Deus. Porque eu amo Jesus. Desde 2014 eu queria servir a Deus 100%. E Deus conhece meu coração. Só que eu não concordava com coisas que estavam sendo impostas. E Deus sabe tudo que eu passei. Você não se vingar é muito difícil. Você tem que amar muito Jesus. Muito. Muito. Porque a velha Andressa... Olha, a velha Andressa. E às vezes eu olho para mim e digo: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Porque você perdoar é um dom de Deus. Eu continuo amando Jesus.
Graças a Deus eu consegui vencer essa mágoa. Me machucou muito, me feriu muito, me rasgou, quase me levou ao fundo do poço mesmo, por causa do ódio, porque eu tava com muito ódio, eu queria me vingar, eu queria, sabe, mostrar a verdade, mas eu acreditava que se eu mostrasse a verdade, é como se eu fosse Lúcifer, sabe? Era como se eu fosse do diabo. E eu vi que essa pessoa que me derrubou, na verdade, ela queria isso. Ela queria provar para as pessoas envolvidas o quanto ela é de Deus, o quanto eu seria do diabo, o quanto eu estaria indo contra a obra do Espírito Santo. Porque eles usam muito, né? O nome de Jesus, o Espírito Santo. Então, eu queria pedir perdão para as ex-esposas de pastor, perdão para os pastores que saíram da obra, da Universal, porque a gente que sai da Universal, a gente aprende, né, que quando a gente tá lá dentro, a gente não pode frequentar outras igrejas, porque a gente estaria misturando os vinhos. Então a gente aprende a ficar só na Universal. Então a gente tem até medo de sair da Universal, né? Por desobediência a Deus. Então eu queria pedir perdão. E queria mandar um recado pro Bispo Macedo, já que a gente não teve a oportunidade de conversar, né, Bispo? O senhor sabe que a primeira vez que nós nos conhecemos, o senhor me deu uma orientação para mim me afastar de um amigo gay. E eu obedeci, mesmo amando ele. Por amor a Deus. Naquele momento eu fui abraçada pela igreja, né, pela minha obediência de sacrificar a pessoa que eu amava. E anos depois, o senhor sabe disso. Infelizmente, eu acabei desobedecendo por casar com o pai do meu filho e tentar reconstruir o meu casamento, já que eu acreditava que ele era o marido que Deus tinha preparado para mim, por ser o pai do meu filho, e eu tentei reconstruir o casamento, mas a orientação é que eu não casasse com ele, porque ele não era da Universal. O senhor sabe disso, que isso é verdade. E eu sofri as consequências da desobediência, né? Eu fui demitida da Record. Só que graças a Deus naquela época eu tinha algumas aplicações e eu podia me sustentar. Então eu aprendi a viver com menos. Eu voltei para o Rio Grande do Sul. Eu tinha muito medo de me perder. Eu não queria perder a minha alma, porque eu sabia que o inferno era real. Então, Bispo, eu desobedeci, né? Eu casei com o pai do meu filho e sofri as consequências. Sofri as consequências da desobediência, então tudo bem. Eu tinha que colher o que eu tinha plantado. Mas continuei fiel, obedecendo aqui. E eu queria falar de Jesus 24 horas. Mas talvez o senhor não saiba de algumas coisas. Eu fui orientada a não ficar falando de Jesus nas minhas redes sociais. E eu fiquei pensando, mas eu fui chamada para falar de Jesus. Aí depois, quando eu conversei com essa pessoa, né, que eu tive a oportunidade, ela negou na minha cara, dizendo que ela não tinha falado isso. Mas Deus sabe a verdade. Para avisar o senhor também que enquanto eu estava na Record, aqui no Ao Vivo, eu quase perdi o meu emprego porque eu queria levar as pessoas para a igreja, eu queria falar de Jesus no Ao Vivo e eu não podia falar de Jesus. Muitas coisas aconteceram, Bispo. Muitas coisas. E a gente sempre é ensinado que o justo não se justifica, né? O justo passa pelas injustiças e não se justifica.
Mas eu acredito que o senhor, como líder da Universal, o senhor precisa saber o que está acontecendo, já que o senhor acredita, né, que a obra é do Espírito Santo. Só que, bispo, eu queria falar uma coisa para o senhor e pedir. Se o senhor tem amor pelas almas, não faz a fogueira santa, bispo. Não faz. Porque eu fui ao fundo do poço por causa da fogueira santa, bispo. Tudo bem o dízimo, maravilhoso para a obra de Deus crescer, acho justo. Mas a fogueira santa, você tirar o chão dos seus pés, você dar o seu Isaac, quase me levou pro inferno, bispo. Porque eu dei tudo para Deus. Tudo, bispo. Tudo que Deus me deu, eu devolvi para Deus. E aí, bispo, eu fui orientada a ir para política. E eu disse que eu não estava preparada para ir para política porque eu não queria me perder. Eu não me achava madura o suficiente espiritualmente falando para ir para algo que eu não entendia. E mais uma vez, então, eu estaria desobedecendo, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu teria que colher os frutos da desobediência. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, como sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário na fogueira santa. Eu ainda fiquei devendo no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. Só sobrou a minha casa, que por pouco eu não doei, porque o senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. E para servir a Deus no altar, a gente não poderia ter nada no nosso nome. Eu não dei nada para minha mãe, eu não dei casa para minha mãe, porque eu pensava primeiro em Deus, para a obra de Deus crescer, para Jesus voltar. E eu acreditava no meu chamado. Gastei com um exame de sangue, porque eu estava nas aulinhas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. E eu disse, o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o meu chamado? Bispo, eu sei que Jesus existe. Eu sei que todos nós vamos passar pelo julgamento. E eu quero dizer para o Senhor que depois de 6 anos, depois de ter obedecido na fogueira santa, em ter sacrificado tudo para Deus, eu fui literalmente chutada da igreja, né? Com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter doado tudo para Deus. E eu queria pedir para o Senhor, para com a fogueira santa, bispo. Para. Pede o dízimo só. Porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás. Depois de ter dado meu Isaac. E foi injusto, sim. Porque eu não deixei a desejar no meu trabalho. Eu cumpria com os meus horários. Eu acredito que as pessoas da direção da Record não tem nada para falar de mim. Mais uma vez, misturou vida pessoal com profissional. Não foi cumprido o meu contrato. Eu fui demitida bem antes do tempo, não teve multa rescisória, porque eu assinei um contrato sem multa rescisória. Então eu realmente me vi no fundo do poço. E eu implorei
a ajuda de vocês, da igreja. Eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu sabia ser apresentadora de TV ou... eu não consigo nem falar. Porque me dói. E eu pedi ajuda, bispo. Eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para mim abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim, eu só pensava em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei para mim abrir um negócio para mim, porque eu não tenho como sustentar o meu filho. Eu implorei. E eu pedi ajuda para sua filha, a Cristiane Cardoso, e ela disse que o senhor disse que o senhor não tinha nada a ver com isso. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho com uma mão na frente e outra atrás, sem ter pecado. Eu ia fazer o quê? Voltar pra prostituição? E a minha alma? E as milhares de almas que estavam caindo comigo, caindo com a minha queda, porque se converteram através do meu testemunho. O que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Desobedeceu, voltou pro puteiro. Mas graças a Deus, Deus não me desamparou. Eu não sei se foi o Senhor que negou a igreja me devolver pelo menos uma parte das minhas doações. Mas eu ouvi no dia que eu não ia trazer nada disso a público. O senhor sabe disso. Eu tinha conversado tudo isso antes, pedindo que, por favor, me devolvessem pelo menos uma parte para mim abrir um negócio, porque eu não sabia do que viver. E eles me disseram que eles não iriam devolver as minhas doações para não abrir precedente para outras pessoas pedirem as doações. E tudo bem a minha alma ir pro inferno, né, bispo? Tudo bem. Eu sou exemplo de desobediência, tudo bem voltar pro puteiro, né? Só que Jesus teve misericórdia de mim. E sabe quem me ajudou, bispo? A pessoa que o senhor mandou, orientou, que eu abrisse mão da amizade. Aquela pessoa que logo que eu me converti, que eu acreditava que eu estava obedecendo a Deus quando eu recebi a orientação. E foi graças a ele que no ato de desespero eu não estava lá no puteiro. Deus teve tanta misericórdia de mim que colocou na minha vida um homem de Deus, que hoje é meu marido, que sabe da minha história, que é uma pessoa que crê em Jesus. Deus não me desamparou. Então, Bispo Macedo, eu venho até aqui falar com o senhor para que o senhor consiga entender tudo o que aconteceu, porque é muito fácil julgar as pessoas sem ouvir da boca delas o que está acontecendo. Então, bispo, eu peço pro senhor, para com a fogueira santa, bispo, porque o senhor tá levando almas pro inferno, porque Deus não faz cair bênçãos sem medidas na nossa cabeça. E num ato de desespero, a pessoa acaba dando tudo como eu dei. E pode ficar até sem onde morar. Se não fosse a misericórdia de Deus, bispo, se não fosse o amigo que o senhor orientou eu a sacrificar, hoje eu tava dentro de um puteiro levando... Estaria no puteiro,
levando milhares de almas para o inferno. Então foi isso que aconteceu. E eu entrei na justiça contra a igreja, pedindo os 2 milhões de volta, porque eu não acho justo a fogueira santa. Eu acho justo sim o dízimo, mas a fogueira santa não é justa, bispo. Não é justa. Não é justa. Então, se o senhor diz que tem o Espírito Santo, se o senhor acredita que a Universal é a obra de Deus, não faz mais a fogueira santa, porque isso é um crime. É um crime. Bispo, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí eu queria deixar para o senhor refletir, porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, né? Quem me ajudou foi aquela pessoa que lá atrás eu abri mão por obediência ao Senhor. Então eu queria que o senhor refletisse tudo isso. E que Deus abençoe o senhor, que o Senhor Jesus tenha misericórdia do senhor. E que o Espírito Santo dê sabedoria para o senhor para parar com essa fogueira santa, bispo. Porque na intenção de salvar almas, milhares estão sendo levadas para o inferno por querer dar tudo para Deus. E eu fui uma delas. E por querer dar tudo para Deus, eu podia ter voltado para um puteiro. E o senhor não estava nem aí, né? Nem aí com a minha alma. Porque afinal iria abrir precedentes para outras pessoas pedirem a devolução das doações, né, das fogueiras santas. É isso, bispo. Essa é a verdade. E o senhor sabe que é a verdade. Essa é a verdade. Graças a Deus agora, Deus não me desamparou. Meu amigo me perdoou, me ajudou. Graças a ele, eu não voltei pro puteiro. Deus colocou um homem de Deus no meu caminho, que tá me incentivando a fazer cursos. Tô fazendo cursos para ter uma profissão digna. E é isso. Então, essa mensagem é para o senhor ouvir da minha boca, porque talvez as informações tenham chegado até o senhor de outra maneira. Então, é isso. Essa mensagem é para o senhor ouvir da minha boca, porque talvez as informações tenham chegado até o senhor de outra maneira. Então, é isso, bispo. Pede a direção do Espírito Santo. Pede bastante direção do Espírito Santo. Porque se hoje eu estivesse dentro do inferno, levando outras pessoas para o inferno, pode ter certeza que o Senhor estaria respondendo pelas almas que o Senhor mesmo, se foi o Senhor que negou ajuda quando eu implorei para mim não cair no ato de desespero, o Senhor estaria respondendo por essas almas. Então, bispo, para com a fogueira santa. Deus abençoe o senhor.